Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje, como eu faço todos os meses, eu tô aqui para trazer para vocês uma carteira de ações recomendada aqui para o mês de outubro, ou seja, quais as melhores ações para você investir no mês de outubro. Você pode estar se perguntando, pô Bruno, mas você não é um cara que faz uma estratégia focada na renda passiva, né, uma estratégia de longuíssimo prazo? Sim, eu sou. Eu gosto de comprar ações, mantê-las no meu portfólio por bastante tempo, olhando mais a questão da empresa, quanto que ela paga de dividendos. Mas eu sei que tem gente aqui no meu canal que às vezes tem uma estratégia mais de curto prazo, às vezes gosta de fazer uma alocação mais tática, ou às vezes usa um pedaço do capital para fazer isso. E como eu quero ajudar todo mundo, né, eu acabo trazendo esse tipo de vídeo para vocês também. Mas a minha estratégia principal é o viver de renda, como vocês sabem, a maioria dos vídeos aqui no canal eu acabo fazendo isso. Certo? Então hoje vou trazer aqui para vocês as melhores ações para você investir em outubro, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se puder comenta qualquer coisa aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, um emoji, um obrigado pelo vídeo, isso ajuda muito o YouTube a divulgar aqui o canal, beleza? Bora pro vídeo. Bom pessoal, acho que o que é importante de falar? Primeiro que essa carteira de ações, né, essas recomendações, essas ações, ela é feita pelo Felipe Vilegas, que é um analista aqui da Genial Investimentos, onde eu trabalho e também a Genial é parceira aqui do meu canal, especialmente no Genial Analisa, que é a plataforma de análise de ações totalmente gratuita da empresa. Então, cara, você quer saber sobre FIIs, você quer saber sobre renda fixa, cripto, ações em geral, seja ações de energia, seja ações de crescimento, aqui tem muito relatório, tudo de graça para você. O link vai estar aqui no primeiro comentário. E aí ele faz essa carteira recomendada, tá? E aí o que ele... acho que é interessante de falar, ele continua com uma maior exposição, tá, em ação ligadas à economia doméstica, tá, mas ainda sem deixar de lado a qualidade e o conservadorismo das carteiras recomendadas. Seguimos vigilantes e de olho nos resultados das eleições, tem trazido bastante volatilidade. E o que ele falou hoje? Acho que foi um negócio legal, tá, eu falei com ele hoje antes de trazer esse vídeo aqui pra vocês. Basicamente ele falou que, cara, ele tá abrindo mão de uma rentabilidade que ele poderia ter melhor na carteira de outubro, porque ele tá se protegendo dessa volatilidade da eleição e dessa incerteza, né, que a gente não sabe quem que vai ganhar, quem que vai perder, assim por diante. Então ele tá tentando se posicionar de uma forma um pouco mais defensiva, se a gente puder colocar dessa maneira. Certo? Aqui tem um pouquinho, né, falando da estratégia dele, então de novo, empresas ligadas a commodities, ele está aumentando a exposição em commodities apenas nas carteiras que permitem maior diversificação devido à recessão econômica, a situação na China, em questão, né, empresas ligadas à economia local, esse ciclo de juros deve começar a cair, então a gente deve ter resultados melhores para esse tipo de empresa, então empresas de tecnologia, empresas de crescimento. Aqui é a estratégia geral da carteira dele, tá? Ele sempre tenta dolarizar também, então isso é interessante, a gente sempre fala que é bom você diversificar seu patrimônio, e aí também essa exposição em ETF BDR. Isso aqui é a estratégia geral. O que ele fez para outubro? Isso que eu comentei para vocês, que é tentar ser um pouco mais conservador agora, certo? Bom, o que acabou acontecendo na carteira dele de setembro para outubro? Então a gente teve, né, entrando na carteira, PetroRio, tá, que é uma empresa ligada a petróleo, Sabesp, que foi um belo de um acerto, então já hoje no pregão aqui do primeiro dia, né, de outubro, dia útil, né, vamos colocar assim, já subiu muito graças ao resultado também da eleição aqui em São Paulo, do segundo turno, então se eu não me engano, tinha uma hora ali no dia subindo 17%, entrou Transmissão Paulista também, de novo uma empresa defensiva aqui nesse setor, ligada à transição de energia, muito previsível, muito perene. Eu tenho essa posição, né, na minha carteira de renda aqui, se vocês acompanham o meu canal vocês vão saber. Vale, de novo, empresa ligada a commodity. VEG, uma empresa ligada à indústria, né, super interessante, não com foco em dividendos, mas sim para o foco em crescimento. Ele manteve na carteira Americanas, manteve Unipar, que também é uma bela de uma empresa, manteve Itaú, que é um grande banco, então passa por esse momento de crise também de forma mais tranquila. B3 também se manteve e Intelbras. Qual que é a grande ideia aqui? Você perceba, tá, que a gente teve algumas empresas saindo da carteira, como por exemplo BBSE e Taesa, que continuam sendo boas empresas. Então não leva essa carteira aqui achando que as empresas são ruins. Lembrando, ele está tentando fazer aqui uma alocação tática, visando um resultado no mês para você, mas que não necessariamente quer indicar se uma empresa sai ou entra, que necessariamente ela é uma empresa boa pra caramba, ou ela é uma empresa ruim e está saindo, certo? É mais uma alocação tática. Então o que eu gosto de fazer? Sempre que eu trago esse vídeo aqui para vocês, eu tenho que explicar que, cara, se você é um cara de curto prazo, não tem problema, siga essa estratégia dele, mas siga a risca e não confunda as coisas, tá? Uma estratégia de curto prazo é totalmente diferente de uma estratégia de longo. Ô Bruno, qual que você prefere? Eu prefiro a estratégia de longo prazo, é assim que eu acredito, é assim que eu invisto com o meu próprio patrimônio. Mas eu sei que vocês gostam de investir focando no curto, então eu tô trazendo aqui informações de uma pessoa certificada, de um analista. Então não é que eu tô trazendo chutes aqui para vocês, tô trazendo estudos, tô trazendo análise. Concordo com isso? Cara, se eu concordasse eu faria uma estratégia de curto prazo. Não concordo, mas eu gosto de sempre falar aqui para vocês
que algumas empresas que ele coloca aqui eu teria numa carteira de longo prazo. Como eu tenho Taesa, como eu tenho BBSE, como eu tenho Transição Paulista, assim por diante. Sabesp talvez seria uma boa, uma empresa interessante. Unipar é bom, com certeza, assim por diante, certo? Para você que tem menos capital, quer diversificar menos, ele tem uma carteira com 5 ações, tá? Então ele colocou Elet, né, Eletrobras, e colocou VEG, acabou tirando o BBSE e acabou tirando também Rumo, certo? Rumo é a Raio 3. E manteve, né, Itaú, manteve Pão de Açúcar e manteve Redditor. O que eu gosto de mostrar também, tá? Sempre aquela parte de... Aqui tem uma carteira de dividendos, é legal mostrar. Qual que é a grande ideia aqui, tá? Não é necessariamente no recebimento de dividendos. Aqui ele está focando em empresas que são boas pagadoras, que tendem a performar no mês de outubro. Eu não gosto de mostrar muito essa carteira, porque quando a gente fala de uma estratégia de dividendos aqui, a gente tem que ter uma estratégia que você segura as ações, que você foca em ter cada vez mais ações. Então por isso que eu não gosto que você faça, né, uma movimentação tática em empresa de dividendos. Eu não acho que faz sentido. Por isso que eu acabo não mostrando. Mas veja, as empresas que entram nessa carteira são empresas que historicamente tendem a pagar bons dividendos, ou que têm perspectiva de pagar bons dividendos. Mesmo que essa carteira não seja com foco em receber o dividendo, mas sim numa alocação tática. Então acho que fica às vezes um pouco confuso pro pessoal, mas mesmo assim eu trago para vocês. Veja, Elet, MRV, Transição Paulista, Vivo e Itaú na carteira de outubro de dividendos, tá? Quais que eu tenho na minha carteira renda hoje, mas carteira de longo prazo, detalhe. Tem Transição Paulista, dessa daqui, e cara, já tive Vivo, mas não tenho hoje, beleza? Tenho Taesa também, como vocês bem sabem aqui, e o resto dessas ações eu não tenho. Não tenho Vibra, não tenho Cyrela, não gosto muito, sinceramente, do setor de incorporação para uma carteira de dividendo, sabe? Porque ele é muito... tem muitos ciclos, né? Vamos colocar assim, então acaba às vezes pagando bons dividendos, às vezes não pagando tanto. Então, como eu gosto da consistência, vocês sabem, eu acabo não tendo esse tipo de empresa. Mas enfim, vamos aqui seguir para uma próxima carteira, que é a carteira de BDRs. É interessante, sempre, gente, que a gente diversifique o patrimônio. E aqui eu não estou nem falando numa questão de uma carteira previdenciária. Mesmo que você tenha uma carteira previdenciária, é interessante, e eu faço isso, que você tenha pelo menos metade da sua carteira, né? Ou pelo menos, sei lá, 30% em exposição ao dólar. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que isso te traz tranquilidade. Mesmo que você queira ter uma carteira de renda. Tenha, assim como eu tenho. Tenha mais capital numa carteira de renda, ok. Mas, cara, sempre se posicione em dólar. Eu acho que isso é bom, tá? Eu acho que isso traz segurança para você, para seu patrimônio, para sua vida, enfim. Aqui ele faz uma carteira tática de BDRs para o mês de outubro. Então ele manteve Berkshire Hathaway, manteve Microsoft, que são ótimas empresas, manteve McDonald's, que também é ótimo, Google, e ele acabou colocando aqui Johnson & Johnson, tá? O que saiu? Saiu Apple. Quer dizer que é uma péssima ação? Não, mas Apple sofreu demais. Vocês podem acompanhar, se vocês acompanham ações lá fora, você sabe que as ações de Apple sofreram muito. E aí, qual que é a grande ideia? Como ele quer fazer uma alocação tática pro mês, ele teve que tirar as ações de Apple, porque muito possivelmente deve sofrer mais ainda, colocou uma outra ação que deve performar melhor. Pô, de novo, por que eu gosto dessa carteira aqui, mesmo que eu não faça alocações táticas? Porque aqui a gente tem como conhecer empresas que são analisadas por um analista certificado, são analisadas por uma pessoa que tem 15 anos de mercado de análise. E aí você pode simplesmente pegar esses nomes e analisar por conta própria e às vezes até colocar, por exemplo, numa carteira previdenciária, porque você analisou a ação e viu que faz muito sentido. Então, por exemplo, você que não conhece nada, imagina, você vem aqui e vê que o cara tá falando para você comprar uma Transição Paulista, você começa a pesquisar sobre Transição Paulista e fala assim, pô, quer saber? Isso daqui vale a pena eu manter na carteira para sempre. E foi muitas das coisas assim, muitas empresas que eu acabei conhecendo e que eu nunca tinha analisado, eu vi por aqui. Então isso é super interessante. É meio que juntar útil ao agradável, sabe? Mas de novo, para você que faz a alocação tática aqui, acompanhe essas carteiras, faça exatamente essa movimentação que ele falou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, tá? A gente tem vários tipos de estratégia no mercado. Eu não sou o dono da verdade. Você pode gostar de ser trader, você pode gostar de fazer alocações táticas. Não tem problema. Só tenha racionalidade, só saiba o que você está fazendo. Beleza? Eu, obviamente, vocês sabem a minha estratégia principal, vocês sabem do que eu gosto de fazer, mas nunca vou deixar de ajudar quem precisa de ajuda. Beleza? Contem sempre comigo. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou. Até mais.